Jerônimo e Matias chegam até certo ponto do oceano e pulam no mar e nadam a caminho do barco. Augusto leva sua espada para se defender. O capitão de Augusto diz que os motores não estão funcionando. Augusto exige que eles movam o barco agora mesmo. Augusto diz a Aníbal que sempre soube que ele era um covarde, e assim ele vai morrer. Augusto pede que outro empregado cheque a cabina para ver se não tem ninguém vindo nem o seguindo, porque se aquele nojento chegou até ali, qualquer um pode chegar. Augusto diz a Aníbal que Hortência devia ter se desfazido dele quando teve tempo. Aníbal diz que sua mãe já está morta e se ele quiser matá-lo, pode, porque já não se importa e é bom que vai estar em paz com ela. Augusto corta a cara de Aníbal com a espada. Renata se desespera e pede para ele parar. Augusto manda ela calar a boca e não se esquecer o muito que a ama. Jerônimo e Matias entram no barco de Augusto. Antes de agir com o principal, eles vão se livrar dos empregados de Augusto. Renata diz a Augusto que irá com ele para onde ele quiser, se ele deixar o Aníbal viver. Augusto diz que até ali o Aníbal vive. Matias tranca os empregados de Augusto na parte de baixo do barco e sobe. Jerônimo grita por Augusto Duran. Augusto ameaça com sua arma. O capitão fala no telefone para todos os empregados agilizarem e arrumarem o motor, pois precisam partir. Augusto diz a Jerônimo que ele deveria estar morto. Jerônimo diz que não está. Augusto diz que vai matá-lo. Começa uma luta entre eles. Mesmo sem espada, Jerônimo faz de tudo para não ser atingido. Matias luta com o capitão do barco de Augusto. Augusto e Jerônimo lutam. Jerônimo acaba sendo ferido no braço. Renata sai correndo. Ela vai até outro local e pega outra espada. Matias luta com o cara e leva uma paulada na cara. Renata dá uma espada para Jerônimo lutar com o infeliz do Augusto. A luta segue intensa e Renata os observa, torcendo para o marido conseguir se sair bem e se sair vivo de tudo isso. Matias luta com o empregado de Augusto. Jerônimo quase consegue desarmar Augusto, mas ele continua forte e resistente. Matias consegue fazer o empregado de Augusto desmaiar. Durante a luta com Augusto, Jerônimo acaba perdendo sua espada e cai no chão. Augusto pula até ele para eliminá-lo. Aníbal é ameaçado por um cara armado. Matias ajuda Aníbal e joga o cara para fora do barco. Renata está desesperada com toda a situação. Parece ser o fim de tudo. Matias e Aníbal estão cansados. Augusto derruba Jerônimo com um chute na cara. Renata suplica para que Augusto não mate Jerônimo. Augusto ri e diz: "Eu sinto muito, Renata." Augusto movimenta sua espada em posição de decepar a cabeça de Jerônimo. No último momento, Jerônimo crava sua espada no estômago de Augusto. Ele balanceia e cai morto no chão. Augusto cospe sangue e morre em segundos. Jerônimo chora e chora muito. Renata chora abraçando o marido e o consola, dizendo que tudo acabou. Dias depois, na Fazenda Bonita, Renata e Jerônimo acordam juntos. Renata dá bom dia a ele e ele dá a ela. Jerônimo está praticamente todo recuperado das suas feridas e machucados. Eles finalmente estão felizes juntos. Renata diz que é muito bom dormir e acordar ao lado dele, vendo o rostinho lindo dele. Ele diz que será sempre assim. Ele pergunta se ela descansou. Renata diz que sim. Ele diz que esses últimos dias foram difíceis. Renata pede para pensarem em algo que esteve pensando toda a noite. Ela pergunta o que Jerônimo gostaria de ter, se menino ou menina. Jerônimo diz que para ele tanto faz, porque sendo menino ou menina, a criança será feliz ao lado deles. Ele fala que tem preferência para que seja um menino e adoraria que se chamasse Rafael, como seu irmão. Renata diz que sim, e pode ser. Ela pensa em Gonçalo Rafael. Ele diz que esse nome não fica legal. Renata diz que se for menina, sua filha se chamará Regina, porque é um nome forte, doce e atrevido, e é o nome da sua mãe. Jerônimo diz a Renata que gosta disso, porque Regina é o verdadeiro nome dela. Eles se beijam. Jerônimo diz: "Te amo, Renata Regina." Renata diz: "Te amo, Jerônimo Linhares de Renata Regina." Aníbal visita seu pai no cemitério. Diante do túmulo do falecido, Aníbal deixa um ramo de flores e diz: "Perdão, meu pai, mas o que você iria fazer não era certo. Eu tive que ajudar a te impedir, apesar de que você era meu pai, pois mesmo que você não reconhecesse, eu levei seu sangue. Ai, como eu gostaria que as coisas tivessem sido diferentes, mas você só pensava em si mesmo.
Seu egoísmo e sua ambição te cegou, te fez perder tudo. O governo já pegou todos os seus bens e não haverá mais nenhum sinal de você nesse lugar. Que triste. Triste mesmo que você tenha vivido uma vida tão vazia e sem sentido. Adeus, papai. Enquanto isso, na cidade, Carlos e Matilde almoçam em um restaurante da Enseada. Carlos diz que quem diria que ele iria se apaixonar por completo ali, das paisagens, das pessoas dali e dos deliciosos tacos de lagostas que estão comendo ali. Ele diz que adora ela. Carlos pede ela novamente em casamento. Matilde aceita e diz que o ama muito com toda a sua alma. Eles se beijam e ele diz que ela o faz muito feliz. Matilde diz que jamais pensou que se apaixonaria por ele. Ela diz que quando ele chegou à Fazenda Bonita, não gostava nada dele, mas agora o ama com todo o seu coração. Eles se beijam próximo ao mar da Enseada. Gonçalo e Matias chupam picolé e recordam momentos que passeavam ali naquele lugar. Gonçalo diz que estar com ele naquele lugar e saborear aquela paleta é como se viajassem no tempo e trazessem na sua memória vários momentos maravilhosos deles dois. Matias diz que por isso o trouxe ali. Ele diz que no outro dia que passeou ali, comprou um picolé e pensou a mesma coisa. Gonçalo diz a Matias que todo domingo ele gostava de provar sabores diferentes de variados picolés. Matias diz ao pai que tem muito orgulho de ser filho dele e se sente sortudo de estar ao lado dele. Gonçalo diz que é o amor, o poder do amor, pois há laços que são mais fortes que o próprio sangue, e são os laços de amor. Gonçalo diz a Matias que ter ele foi uma bênção de Deus na sua vida. Ele agradece a Deus e diz ao filho que o ama muito, muito. Matias diz que também o ama. Matias diz que quando ele esteve a ponto de morrer, se deu conta de que não quer desperdiçar nenhum minuto ao lado dele. Por isso, nada o faria mais feliz que quando tiver seus filhos, faça ele sentir como ele o faz sentir. Os dois se emocionam e ele diz o quanto ama o pai. Eles se abraçam. Honório leva Constança para comerem juntos num restaurante. Honório diz a Constança que quis demonstrar a ela o quanto a ama. Eles tomam um vinho e depois se beijam. Honório diz que se sente muito sortudo de tê-la ao seu lado, porque quando ela esteve na cadeia e quando esteve obcecada por Amparo, percebeu que estava perdendo ela e estava ficando louco. Constança diz que sabe e se sente mal por isso. Ele diz que está dizendo isso a ela, porque graças a ela está vivo, porque desde que a viu, se apaixonou por ela, e apesar de todas as batalhas que passaram juntos, nada mudou. Constança diz que pensou que por não ter filhos, algum dia ele a deixaria. Honório diz que isso jamais aconteceria. Ele diz que agora eles têm Adriana e para ele ela é tudo. Constança diz que se deu conta de que gostaria de ter sido mãe, mas tê-lo ao seu lado e compartilhar seu amor com ele a completa como mulher. Ela diz que o ama e ele diz que também a ama. Eles voltam a se beijar. Na Enseada, Rota do Vinho, Baixa Califórnia, Lázaro e Karina chegam à cozinha. Karina diz que a casa que Lázaro está construindo para ela está ficando perfeita. Ela diz que quando tudo estiver pronto, farão uma festa para uma inauguração. Alzira se emociona ao vê-los contentes, mas diz que de repente sentiu falta de Ezequiel. Manuela diz que apesar dos altos e baixos da relação, ela e Ezequiel tiveram um lindo casamento. Alzira diz que sim, e hoje sente uma paz grande por saber que Ezequiel foi um homem bom. Lázaro diz a Alzira que Ezequiel foi um grande homem e, onde quer que ele esteja, sabe que continua amando ela e os filhos dela. Alzira diz que errou demais em duvidar de Ezequiel. Ela fala que sente muito por tudo. Roberta avisa Josefina que Renata foi resgatada. Augusto morreu e agora Renata e Jerônimo estão felizes da vida. Josefina pede que ela não confie, pois as coisas mudam de uma hora para outra. Roberta diz que não sabe como as coisas podem mudar para elas, mas já está farta e quer receber seu dinheiro e fugir dali com ela. Josefina diz que antes disso acontecer, quer que Roberta peça a Regina que organize uma grande festa de aniversário. Josefina diz que ela terá que fazer essa festa, porque nesse dia vai ser a última vez que ela verá a irmãzinha dela, Renata.